Nosso, um livro da coleção Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 141. Amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo, Hebreus 13:1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a ventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas comumente conhecidas na terra passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Capítulo 142. Revides. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo, 1 Coríntios 6:7. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina, no lado invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem contudo, é porque componentes da família ou da associação os alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em manancial permanente de luz se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar, a seu tempo com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Capítulo 143. Não tiranizes. E, com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Marcos 4:33. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular,
Não raro surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que ouviam segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos, conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto que à multidão transmitiu verdades fundamentais, através de contos simples. A conversação dele diferia, de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Capítulo 144. Fazei preparativos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. Jesus. Lucas 22:12. Aquele cenáculo mobilado a que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. A face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade. Observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes, os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado além da morte do corpo. Se isso ocorre com a afeição material da vida terrena, que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno? Certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional. Em movimento quase mecânico, erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades estimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé, e aí dentro fazeis preparativos em constante ascensão. Capítulo 145. Obreiros. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Paulo, 2 Timóteo 2:15. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desafiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem, além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos.
Aqui, abrem-se covas na terra produtiva. Ali, manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Pão Nosso, um livro da coleção Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 146. Seguir a verdade. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo, Efésios 4:15. Porque a verdade participa igualmente da condição relativa, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum? Alardeando superioridade, o cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas, à maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos oferece de útil e belo para a eternidade com Cristo, mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Capítulo 147. Não é só. Mas agora despojai-vos também de todas estas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Paulo, Colossenses 3:8. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovado no Senhor. Contudo, isto constitui modalidade da verdadeira transformação sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime de renunciação. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme os seus caprichos e não segundo Jesus.
Em toda parte, ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Capítulo 148 Ceifeiros. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus 9:37. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada porém de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais a rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileiras crescentes, através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra, até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifadores. Capítulo 149 Crer em vão. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo, 1 Coríntios 15:2. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia, não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo, com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido.
Capítulo 150. É o mesmo. Pois o mesmo Pai vos ama. Jesus. João 16, 27. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas seções numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que os asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes, invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Pão Nosso. Um livro da coleção Fonte Viva, narrado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 151. Ninguém se retira. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6, 68. À medida que o mestre revelava novas características da sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se discretos do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou aos discípulos: Também vós quereis retirar-vos? Foi nesta circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço da espiritualidade superior com Jesus, jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por este motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos
cientistas e reformadores de toda a espécie, sem dúvida, respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna. Capítulo 152. De que modo? Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo, 1 Coríntios 4:21. Por vezes, o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável, quando vistas através da luz imperecível. Em todas as casas cristãs vibram irradiações de amor e paz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separados caminhem no terreno das interpretações. Emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade inconteste. A nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de 1000 modos. Os aprendizes que ingressam nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem semelhante anomalia à própria vontade paralítica. Eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre sem intermediários, exclamando de igual modo: Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Capítulo 153. Não tropecemos. Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. João 11:9. O conteúdo da interrogativa do mestre tem vasta significação para os discípulos da atualidade. Não há 12 horas no dia? Conscientemente, cada qual deveria inquirir de si mesmo em que estará aplicando tão grande cabedal de tempo. Fala-se com ênfase do problema de desempregados na época moderna. Entretanto, qualquer crise nesse sentido não resulta da carência de trabalho, e sim da ausência de boa vontade individual. O inquérito minucioso nesse particular revelaria a realidade. Muita gente permanece sem atividade por revolta contra o gênero do serviço que lhe é oferecido ou por inconformação em face dos salários. Sobrevém de imediato o desequilíbrio. A ociosidade dos trabalhadores provoca a vigilância dos mordomos e as leis transitórias do mundo refletem animosidade e desconfiança. Se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Quantos aprendizes abandonaram seus postos, alegando angústia de tempo? Quantos não se transferem para a zona de preguiça porque aconteceu isso ou aquilo, em pleno desacordo com os princípios superiores que abraça? E, por bagatelas, grande número de servidores vigorosos procuram a retaguarda cheia de sombras, mas aquele que conserva acuidade auditiva ainda escuta com proveito a palavra do Senhor. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça.
Capítulo 154. Os contrários. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, Romanos 8:31. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros preferem abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda a parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico, nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos através de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, devemos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isso é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar bem-humorados a maneira do apóstolo aos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Capítulo 155. Contra a insensatez. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Paulo, Gálatas 3:3. Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão, assim, a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Semelhantes fracassos se fazem comum nos vários setores do pensamento religioso. Observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada, alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa de objetivos menos dignos. Numerosos aprendizes persistem nos trabalhos do bem, contudo, eis que aparecem horas menos favoráveis e se entregam inertes ao desalento, reclamando prêmio aos mingados anos terrestres em que tentaram servir na lavoura do Mestre Divino, e plenamente despreocupados dos períodos multimilenários em que temos sido servidos pelo Senhor. Tais anomalias espirituais que perturbam consideravelmente o esforço dos discípulos procedem dos filtros venenosos compostos pelos pruridos de recompensa. Trabalhemos, pois, contra a expectativa de retribuição, a fim de que prossigamos na tarefa começada, em companhia da humildade portadora de luz imperecível. Pão Nosso, um livro da coleção Fonte Viva, narrado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 156. Céu com céu. Mas ajuntai-vos para vós tesouros no céu,
onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Jesus, Mateus 6:20. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar, nesta declaração de Jesus, positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará, automaticamente, os planos da beleza resplandecente. Certo brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que, nas regiões imediatas à atividade humana, ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões, nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem, na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos excessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa, e quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se escolhe o inferno no coração. Capítulo 157. O filho egoísta. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Lucas 15:29. A parábola não apresenta somente o filho pródigo. Mais aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver na estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão, que permanecia sobre o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Este tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Capítulo 158. Governo interno.
Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Paulo, 1 Coríntios 9, 27. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação imaterial terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade, e as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam, nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Capítulo 159. A posse do reino. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. O Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificará através de justos testemunhos. Isto não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras, sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas, sem o concurso das tribulações da terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza.
Capítulo 160. A grande luta. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo, Efésios 6:12. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E, ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. A terra é, igualmente, sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas e nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hastes celestiais da maldade, com as quais nos sintonizamos, através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem.